Eu não sei, às vezes eu fecho o olho e fico conturbado. Por quê? Escuro. Podcast Cegaiada. Escuro. É cego. Muito bem, mais um podcast Cegaiada pelo YouTube, Rádio Vox Vision Vitória Inclusiva. E esses perfis maravilhosos, plataformas que sintonizam e que tocam o seu coraçãozinho. Mais um podcast Cegaiada. Thaís Savasky, Bruno Branco hoje não tá cantando no trem. Teco Barbero, jornalista. E o Guilherme na edição de vídeo, trazendo tudo que é vídeo. É o Guilherme, o nosso incrível menino de ouro. Rádio Vox Vision .studioshopping.com.br. É isso mesmo? E aí, meninos e menina? Alô, turma dessa coisa maravilhosa e maravilhosa que é o nosso Cegaiada. Mais um podcast Cegaiada chegando para você, né? No último eu não estive aqui, mas estou hoje e estamos aí com uma super convidada, uma para-atleta, mas que pratica um esporte onde o corpo físico não é tão necessário assim, é muito movido pela mente. E a Thaís Savasky, que está aqui, vai explicar para a gente, vai apresentar para a gente. E aí, Thaís, tudo bem? Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem, seguimores, tudo bem, pessoal? Mais uma vez, estamos aqui, mais uma semana que voou e a gente já está aqui de volta com vocês, com muita saudade, com bastante alegria e trazendo uma convidada super especial de um assunto assim que eu estou super curiosa, porque eu quase não conheço e tenho muito interesse e acredito que vocês também vão se apaixonar. Ela é enxadrista e ela é presidente da comissão de xadrez, nossa querida convidada, muitíssimo bem-vinda, Gersília. Tudo bem, Gersília? Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa quando você for ver esse podcast, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou das mulheres enxadristas com deficiência visual do Brasil. Nós estamos aí um projeto muito, muito lindo que vocês vão conhecer hoje aqui nesse podcast. Nossa, muito legal, muito gostoso. Como o Teco bem colocou, né? É um esporte onde a gente coloca aí a nossa cabeça para trabalhar, né, gente? Nosso raciocínio, né? É muito legal, porque eu lembro que eu já joguei xadrez, nunca fui profissional nem nada, né? Jogava na escola, assim, e já era de se notar que o xadrez é um desafio. E a Gersília vai contar pra gente, né, como é que é esse desafio, ainda que ela vai contar mais pra gente, né, ela é baixa visão, então ela consegue, imagino, ver o tabuleiro, né, mas isso é feito para pessoas cegas também, né? E aí o desafio é outro. Gersília, antes da gente começar para a parte prática aí do esporte, conta um pouco para a gente sobre você, sua vida, né? Como eu já comentei, você é baixa visão. Conta um pouco para a gente. Ok. Eu sou baixa visão, tenho 5%, vim perdendo aí, de 12 anos para cá eu vim perdendo minha visão. Estou aqui de Mogi das Cruzes, estou morando aqui há um tempo, sou professora de matemática e química aposentada, e quando comecei a perder a visão, acabei saindo da sala de aula, e achei que não ia poder fazer mais nada na minha vida, né, estava ficando cega, o diagnóstico era esse, e aí eu me senti assim, parada no tempo, né, sempre muito ativa, fazia trabalhos de xadrez com os meus alunos
né, de uma escola normal, de fundamental até ensino médio, tinha projetos de xadrez com os meus alunos, e eu sempre gostei de xadrez, nunca fui uma atleta, na verdade, eu sempre fui uma admiradora, né, o atleta de xadrez tem que estudar muito, tem que ter muito tempo, assim, eu sou uma admiradora mesmo. E com o passar do tempo e conhecendo pessoas e programas como esse de vocês, que trazem informação, que faz com que a gente comece a perceber o outro lado, né, da vida que a gente não imaginava que existisse, eu comecei a descobrir o xadrez com acessibilidade, depois de bastante tempo. E eu posso jogar xadrez, né, posso jogar xadrez. E comecei a aprender, né? Posso continuar, a minha vida não parou, não, quer dizer, ela estava parada, até eu encontrar o Oneide, que foi uma das pessoas que me propiciou isso, me inseriu aí, ele é da Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, ele faz um trabalho bacana, né, a federação tem torneios regionais todo ano, incentivando aí o xadrez, né, e só a gente não tinha, era o xadrez só feminino ainda, e agora vamos ter, né, mas eu comecei aí a aprender novamente, eu fui me reinventar como pessoa, mas o xadrez, o jogo de xadrez, para mim foi um instrumento de volta, porque eu comecei a tentar aprender a usar um celular que eu não sabia mais, eu comecei a me conectar com as pessoas que eram cegas e me traziam, assim, informações importantíssimas, que eu tinha algumas limitações, mas que eu poderia fazer muitas coisas, e aliás eu faço hoje mais do que eu fazia antes. Olha aí, que legal. Que interessante. Justamente isso que eu ia comentar com você, Jessília, para a gente situar, né, quem está acompanhando a gente, hoje, explica um pouco rapidamente, né, como é que é a sua visão, o que você consegue fazer com ela, né, e obviamente antes você não tinha nenhuma deficiência, e o quanto isso foi limitador até que você se reabilitasse. Então, eu caí muito, o que eu consigo fazer com ela? Eu consigo caminhar, mas eu preciso da bengala, porque eu tenho uma visão periférica que eu percebo a rua, eu percebo que tem um carro, mas eu não identifico que carro é, por exemplo, só para ter eu não tenho noção. Eu demoro para focar, então se eu estou caminhando, tem um buraco, eu não dá tempo de eu focar aquele buraco, então eu caí muitas vezes, porque eu demorei, resisti muito para usar bengala. Imagina, eu estava enxergando ainda, imagina, não preciso de bengala. Até que eu percebi, até que num torneio de xadrez, o Oneide vendeu uma bengala para mim, Gercília, compra essa bengala, você precisa usar bengala. E aí eu comprei a bengala e comecei a utilizá-la, até para sinalizar, porque eu saía, as pessoas me achavam folgada, trombava nas pessoas, caía, aquela coisa assim que você fica perdida, né? Você acha que você pode fazer tudo da mesma maneira, mas não é, você tem, eu era muito acelerado, eu tive que desacelerar, então eu consigo fazer as coisas que eu fazia, mas num outro ritmo, eu tive que diminuir o meu ritmo, e eu não conseguia entender isso foi difícil para mim, tive um luto profundo, e o xadrez faz a gente focar, faz a gente se concentrar, faz a gente rever o nosso ritmo, ele tem todas essas habilidades, você consegue desenvolver com um jogo de xadrez. Então eu acabei indo atrás, eu fiz uma conta assim, bom, eu tenho 49 anos, quando o médico disse, olha, você está com distrofia de retina, e eu faço o quê, doutor? Você não tem o que fazer. Então, eu só senta e chora, só faltou ele resumir essa, faço o quê, senta e chora, e ele não falou, mas... Te deu a sua sentença, né? Exato, me deu a minha sentença, então eu falei, saí
fui pro metrô, voltando para minha casa, aquele desespero, e agora eu vou ficar cega, a vida acabou, não tenho mais nada para fazer na minha vida. Então, enfim, foi aquela... E vai atrás de médico, de especialista, de religião, de tudo que você imagina, né, de alternativas, e a realidade era que não tinha o que fazer, o nervo óptico da retina morreu, e o nervo, quando ele morre, ele não volta mais. Aí eu tive que perceber o seguinte, com 49 anos, vou começar a perder a visão. Você pode demorar 1 ano, pode demorar 5, pode demorar 10, você pode ficar cega total, assim, ninguém sabe nada, na verdade, né? Então, eu comecei a fazer uma conta, foi muito ruim, não foi bom, mentira quem fala que, não, é um luto, mas que a gente tem que levantar a cabeça. Qual a minha perspectiva? Uma hora a gente acorda, né? Justamente, Thaís, porque, veja, eu tinha 49 anos, quantos anos eu devo viver? Espero que eu viva bastante, mas a expectativa de vida do brasileiro, né, é mais de 70 anos. Imagina que eu vou ficar chorando num quarto, lamentando e murmurando a minha vida da ceguinha que não pode fazer mais nada. Próximos 30 anos, pelo menos. Exatamente, foi essa conta que eu fiz. Como matemática, eu falei, não, isso não vai dar certo, eu vou ter que me reinventar, porque eu quero ser feliz, eu não vim aqui para ser infeliz, eu preciso ser feliz. E aí eu comecei a ir atrás, né, entrar nos grupos para conhecer, porque você só entende quando você está compartilhando com outras pessoas que já passaram por isso, né? Isso fica muito mais fácil, fica muito mais leve quando você tem outros do seu lado, que você vê se superando, você vê sendo feliz, você vê ultrapassando limites que você não imaginava, você fala, puxa, dá para chegar até ali e eu ainda estou aqui embaixo? Não, eu preciso continuar e eu consigo chegar. Então, assim, eu tenho que sair daquela minha zona de conforto e de tristeza, e de acomodação, né? Tem pessoas que nascem acomodada e morrem acomodada, não é porque tem deficiência, isso é fato. Agora, quando você é uma pessoa ativa, uma pessoa que está sempre, a vida inteira trabalhei, estudei, tive uma vida difícil, mas sempre com muita vontade, muita garra, sempre à frente de tudo, eu era delegada sindical nas empresas que eu trabalhava, eu sempre estava à frente, sempre tive essa vertente aí de liderança, né, isso era uma coisa minha, sempre tomava partido, todo mundo sempre, não, Gersília, eu ia, eu fazia, e eu me vi parada, mas aí, depois de fazer essa conta, de refletir tudo isso, de conversar com muitas pessoas do meio do xadrez, tá, gente? Entrei em outros grupos, tal, mas aquela coisa de receita de bolo, que é legal também, mas eu não gosto. E de ficar trocando aqueles de autoajuda, parará, isso não dá para mim. Então, cada um tem que ir no perfil que atende a sua vida. E eu acabei saindo de todos e conheci, porque você não pode falar que não gosta se não conhece. E aí, voltei para o xadrez, e os grupos de xadrez tem pessoas, assim, diferenciadas, porque são pessoas que pensam, que planejam, que têm estratégia, que têm tomada de decisão, e isso é contagiante, sabe? Você tem que estar com pessoas como você, e as pessoas que jogam xadrez, não vou dizer 100%, mas uma parte muito grande tem esse perfil. Esse perfil, e assim, não tem como a gente acaba... isso, né? A gente acaba se identificando mesmo com pessoas de um perfil próximo ao nosso, né? Exato. Acaba sendo até um incentivo. Sim. E daí, Gersília, vamos partir realmente agora para o xadrez. Para quem não conhece pouca coisa sobre o esporte, faz uma breve apresentação, e já colocando como é que uma pessoa com deficiência, né, visual, principalmente a pessoa total, consegue, na prática, né, fazer esse esporte. Como é que são as peças, enfim. Sim, eu só vou complementar uma coisinha que eu não falei, eu acho importante estar falando, se você me permitir. Claro, fica à vontade. Que
que é o seguinte, uma coisa importante para as pessoas que vão passar ou estão passando por essa fase, né, de perda de visão. A minha família não tem ninguém com deficiência visual. Eu tive que ensinar as pessoas de dentro da minha casa a lidar comigo. Só que até eu entender que eu tinha que ensiná-los, eu ficava julgando que eles eles me excluem, eles me deixam de lado, eles vão olhar, comentar de uma conversa no WhatsApp, eu não me mostra porque eu não enxergo e me deixa excluída, porque eles achavam que eu não dava mais para compartilhar nada comigo, que eu não enxergava, não ia entender nada. E eu comecei a me distanciar da minha família porque eu achei que estava sendo excluída, mas na verdade eu não estava entendendo que eles também não sabiam lidar com isso. Então, alguém passando por isso, pense nessa situação, você precisa se colocar para as pessoas aprenderem a lidar, porque também é uma coisa nova para a sua família, não só julgar, muitas vezes a separação de casais. Por quê? Porque a pessoa também fica só se vitimando, eu sou cega e ele não liga para mim, eu sou cega e minha filha também não faz isso. Então, assim, se você também não se posicionar, olha, tá vendo, eu posso fazer isso, é só você fazer dessa maneira. Então, é por isso que a gente sempre coloca, né, Gersília, que a pessoa com deficiência, ela não pode se privar do envolvimento da família com ela, né, e de preferência do envolvimento dela na reabilitação da pessoa, porque aí todo mundo aprende junto, ou você, né, a pessoa com deficiência ensina, leva para dentro de casa, ou alguns vão lá acompanhar, entender, porque sem esse envolvimento, seja ele como for, fica muito difícil, porque ela encontra um ambiente numa instituição que ela está se reabilitando, e ela encontra um outro ambiente completamente diferente em casa, e aí não consegue desenvolver. Então, isso é muito importante. E às vezes a pessoa também não consegue discernir esse momento dela, e ela acaba transferindo porque não existe para pessoas próximas, que é igual a Gersília está trazendo, né? E na verdade o que tem que ser feito é isso, é ter essa compreensão de que é novo para mim, mas para quem está ao meu redor também é novo. Então eu tenho que aprender a lidar com a minha nova condição, mas a minha família, as pessoas próximas também têm. E eu achei muito, muito legal você trazer esse ponto, porque muita gente que ouve a gente, que procura o nosso tipo de conteúdo, precisa justamente desse tipo de toque, né, de entender que as coisas são dessa forma e que é tudo novo para todo mundo, né? Obrigada por ter trazido e por ter lembrado desse ponto, e realmente de extrema relevância. Sim, eu acho muito importante mesmo, eu acho que isso aí é primordial dentro da família, né? Tem que trazer a família juntos. Então vamos lá. Então vamos partir para o xadrez. Como é o xadrez, né? Só resume um pouquinho de como é o xadrez, porque muita gente que está nos ouvindo não conhece, e aí você traz a parte da adaptação do xadrez, né, para a pessoa com deficiência visual poder jogar. Ok. O jogo de xadrez é um jogo de tabuleiro, é um tabuleiro de 64 casas, como a dama, né, um jogo de damas, e tem 32 peças. É um jogo onde você não depende de sorte, não é um jogo que depende de um dado, eu jogo um dado, quem tirar 6, começa, não é um jogo assim, é um jogo de estratégia, é um jogo de raciocínio lógico, estratégia, planejamento, e então é um jogo que não depende da sorte, né? Esses jogos de tabuleiros, muitos deles, né, se não são todos, mas uma grande maioria, não é quem é o melhor, é quem tem mais sorte que vai ganhar. E o jogo de xadrez não, é um jogo de tabuleiro que você vai ter que, ele é muito antigo, né, muito antigo, você vai ter que atacar o reino adversário, né, o rei adversário, não o reino, a gente ensina assim, né, quando começa as aulas, e vence quem der o checkmate, ou seja, quem matar, entre aspas, o rei adversário.
Então, o jogo de xadrez é isso. É um jogo demorado, um jogo que muito pensado. Agora, como que se dá a disposição das peças? O jogo de tabuleiro tem 8 peões brancos, 8 peões negros, né? Nós temos torres, cavalos, bispos, brancos e negros, né? Só para não ficar muito longo o podcast aqui. E a dama e o rei. E aí vai ter aí nós vamos guerrear no tabuleiro de uma maneira estratégica para atingir o adversário. Basicamente, é isso aí o jogo de xadrez. Só complementando, né, Gersília, lembrando que cada peça dessas tem o seu movimento específico, só para o público também compreender que nem todas as peças podem fazer todos os movimentos, e então isso dificulta a estratégia. Isso, que algumas coisas para a gente é óbvia, a gente acaba não falando, mas é importante que vocês atentem para isso sim. Justamente, os peões têm um movimento, e é interessante que, por exemplo, o peão, ele caminha para frente, mas ele para vertical, mas ele captura peças na diagonal. Então, não é como jogo de damas, né, que são só a mesma coisa sempre, né, as peças se movimentam sempre da mesma forma e todas são iguais. O jogo de xadrez não, a gente tem o cavalo, que é uma das peças do xadrez, que ele faz um L na sua movimentação. Então é bem curioso, sim. Cada um tem a sua movimentação, tem suas regras, é um jogo bem trabalhado, mas é difícil? Não. Se você souber trabalhar didática, assim, eu falo que a gente tem que ter um olhar para quem vai aprender. Cada um aprende de um tempo. Uma pessoa pode demorar um mês para aprender e a outra vai demorar uma semana, mas todo mundo pode aprender o xadrez. Ele não é uma coisa, mas eu não aprendo mais, eu já tenho 60 anos, não aprendo mais, eu já tenho 70 anos, não aprendo mais. Não. Todos podem aprender o xadrez. A gente tem aí uma metodologia de ensino acessível para quem tem deficiência visual, muito, muito bacana, e todos os meus alunos que passaram por mim nesse tempo que eu já estou como voluntária na associação Tocando em Frente, que eu sou voluntária, é uma associação maravilhosa aqui em São Paulo. Eu faço um trabalho voluntário lá, dando oficina de xadrez, e nenhum dos meus alunos saíram sem aprender. Todos aprendem, pode ser que não goste e não continue praticando porque não gosta, mas não foi por falta de aprender. Exatamente. Então, quem quiser aprender, tenta que vai conseguir, é só querer, né? Como tudo na vida. Mas e aí, Gersi, detalhe um pouco mais sobre a parte... Agora a parte de acessibilidade, né? Isso, como jogar, isso aí, quem tiver interesse depois, vocês conhecem aí o nosso contato, e aí a pessoa pode estar entrando em contato, que nós temos um projeto aí que faz esse trabalho de ensinar o jogo em si. Mas como que é o tabuleiro acessível, né? Como que uma pessoa que vai jogar xadrez vai identificar, por exemplo, qual é a casa no tabuleiro? Ela é quadriculada, 64 casas brancas e pretas. Como que o cego vai saber qual é a branca e qual é a preta? O tabuleiro, ele tem relevos, então as casas pretas é um pouquinho mais elevado, tem um relevo, e a casa branca é um pouco mais baixa, né? Então, você vai tatear o tabuleiro e você vai ver os quadradinhos mais altos e mais baixos, então você vai saber qual é o preto e qual é o branco. E as peças de xadrez? As peças de xadrez, pelo formato dela, você tateando, você vai conhecer qual é a peça, desde que você tenha um tabuleiro que seja um bom tabuleiro. O nosso tabuleiro que a gente trabalha é da Total Inclusão, que é maravilhoso. Eles fazem um trabalho maravilhoso. Quem precisar de um tabuleiro acessível, eu já estou indicando, porque eles são parceiros, eles ajudam muitas pessoas que precisam, assim, que tem às vezes dificuldade. Bom, enfim. Mas o tabuleiro deles, né, do Total Inclusão, você pega na torre, você percebe o formato da torre, o cavalo, o formato é muito bem feito. E como que eu vou identificar
qual é a branca, qual é a preta. A preta tem um pininho em cima de cada pecinha, na cabecinha de cada um. Então, você vai tateando. Então, o nosso tabuleiro, ele tem essas diferenças para diferenciar as peças brancas e pretas com esse pininho, o tabuleiro autorrelevo. E como que a gente faz os lances, né? Como que a gente vai saber? Imagina que você tem com 32 peças no tabuleiro, você bate a mão, né? Porque você sabe como nós somos, né? Bate a mão, derruba tudo, imagina. Então, os tabuleiros, no centro de cada quadradinho tem um orifício, e as peças do xadrez têm tipo um parafusinho na sua parte de baixo, que você encaixa, então fica encaixadinho no buraquinho ali, no orifício. Então eles não caem. Que legal. Exatamente. Porque senão você bate a mão, você imagina. Se você tem Isso, que imagina, reconstruir. Não tem dá. condição. Não daria, né? Então a gente vai tatear a peça para saber onde que está. Vamos supor, eu estou jogando com a Thaís, ela fez lá, colocou uma peça na casa E5. E aí eu tenho que ir lá, pôr a minha mão, tatear a casa E5 do tabuleiro, que a gente usa a palavra Eva 5, né? Para saber onde é que está essa peça. E imagina, quando eu passo a mão no outro tabuleiro, eu derrubo tudo. Então, Derruba tudo. Então, ele foi incrível, né? De pensar em desenvolver um tabuleiro desse. Pensa, ele não foi incrível? Ele não foi demais. Muito, muito incrível. Muito enxadrista. Você tocou no outro ponto que eu achei interessante. O tabuleiro ele é nomeado com letras e números, é isso? Como se fosse uma tabela, tipo Batalha Naval? Isso, exatamente. São coordenadas. Quem gostava de matemática na escola aprendeu coordenadas cartesianas lá, eixo X, eixo Y, onde você tinha lá o encontro do eixo X com o eixo Y, e encontrava os pontos, né? São as coordenadas cartesianas. Então, eu trabalhava isso quando eu dava aula de matemática, os meus alunos, eu usava o xadrez como instrumento pedagógico para ensinar a coordenada cartesiana, a potenciação, entre outras coisas. E a linguagem que a gente usa nada mais é do que isso, só que nós usamos as letras. Então, cada coluna tem uma letra, A, B, C, D, até H, tudo em braille, tem um número, a letra vazada, então em braille, no tabuleiro dele, do Silvio. E os números das linhas vai de 1 até 8. Então, você na coluna são as letras, as linhas são os números. Então, vamos supor, quando eu vou fazer um movimento com uma peça, então eu vou falar assim, Thaís, o meu cavalo vai para Félix 4. Aí ela vai lá no tabuleiro dela, ela está lá na casa dela, eu estou na minha, tá? Nós estamos online. Então, eu vou falar, eu sou branca, você é preta, Thaís. Eu vou falar assim, o meu cavalo vai lá em Félix 3. O que é Félix 3? É a coluna. A coluna F da linha. Exatamente, você vai com seu dedinho lá procurar. Eu não sei braille, né? Então, eu não vou descobrir pelo braille, eu vou pelo dedinho, eu ponto lá e acho lá. Aí, coloco lá. A Thaís, lá na casa dela, vai fazer esse movimento, com essas brancas que são minhas, como se eu estivesse lá. Aí ela vai fazer o lance dela lá, ela vai falar, Gercília, você vai pôr o bispo em César 5. O que é César 5? C5. Então, ela vai, C5 vai ser... A quinta linha. Isso, terceira coluna. E a terceira coluna. Depois eu acabo de te ensinar no parte do PV, tá? Para você aprender. Aí, então, a gente vai fazer eu vou jogando para você e para mim, no meu tabuleiro, e você vai jogando no seu. Na verdade, nós jogamos com 2 tabuleiros. As pessoas que são videntes jogam um tabuleiro só. Isso, Então, eu não sabia que era assim. Agora nós jogamos com 2 tabuleiros. Por quê? Porque, imagina, eu estou tateando todo o tabuleiro, pondo a mão nas suas peças, você na minha. Imagina quantas mãos, 4 mãos num tabuleiro, que confusão que vai dar. Pode. Se você quiser jogar comigo dessa forma, não é que é proibido, mas a gente não faz isso porque dá muita confusão. Então, os torneios, mesmo os torneios da Federação Brasileira de Xadrez, que é organizado direitinho, presencial, todos estão, cada um com seu tabuleiro, e você vai reproduzindo o jogo do adversário.
Exato. E quando tem, vamos supor, quando eu falo um lance, eu sou obrigada a jogar. Quando o vidente, quando toca numa peça de xadrez, isso é uma regra do xadrez, tocou no cavalo, tem que mexer o cavalo, não pode mudar mais. Ah, não, não era o cavalo que eu queria, era o bispo. Não, agora você vai mexer o cavalo, porque essa é a regra do xadrez. Então, peça tocada é peça jogada, essa é uma regra do xadrez. Qual é essa regra para nós? Que a gente não, porque nós tocamos o tempo todo, no tabuleiro inteiro. Sim. Peça cantada é peça jogada. Só muita palavra. Então, se eu falar assim, tá isso, cavalo, aí vai ter que mexer o cavalo. Entende? É para essa diferença. Ah, eu posso jogar com quem enxerga? Pode. Ele vai jogar lá com o tabuleiro normal, eu jogo aqui com o meu tabuleiro, e ele só vai ter que falar para mim as coordenadas, né, da onde que ele vai pôr as peças dele, porque eu não vou estar vendo. Pode-se jogar online pelo computador, a gente joga com pessoas de outros países, enfim, você tem torneios online que tem pessoas do mundo todo, né, a gente tem aí torneios que você acaba até falando algumas línguas aí, arrastando, né, para poder jogar o xadrez. Então, é cultura. Isso eu adoro. Uma cultura. Muito legal. Própria experiência. Verdade. Nossa, muito interessante, né? E eu fui convidada pela Emília, que é uma parceira aí da Gersília, para conhecer também, para jogar. Falei para ela, tô devendo até um jogo com a Emília. E agora com a Gersília também. Gersília, e aí, vamos passar para um outro ponto aqui, que também você já chamou a atenção lá no início, falando aí da federação, né, como se fosse a liga feminina, né? Então, antes de você comentar sobre isso, eu queria te perguntar se existe diferença, né, entre jogos mistos, né, entre homens e mulheres, e jogos com pessoas do mesmo sexo aí, né? Por que existe essa separação de categorias? Porque existe o jogo misto, né, absoluto, que a gente fala, jogam todos, e agora ainda não existe, vai começar a existir a partir desse ano, é o primeiro, tá? Aqui no Brasil, em outros países já tem, aqui no Brasil aqui não tinha. Por que existe isso? O jogo de xadrez é milenar, e historicamente só jogava xadrez a alta sociedade, o alto clero lá, os súditos não podiam jogar xadrez. Só a nata. Só a nata. E as mulheres, sempre um ser inferior perante os homens, historicamente. Também não podiam. Sim, eram submissas. Submissas, tal. Ainda existe muito isso, tá? Então, no xadrez, o desenvolvimento feminino demorou muito para começar, né? Nós estamos muito aquém dos homens em tempo de estudar, em tempo de estudo. Os homens começaram muito antes, né, das mulheres. E fica aquela má impressão assim, é mulher? Ah, não, a mulher? Ah, não. Então, esse machismo, a gente, apesar dos homens disserem que não, mas se sente, não só no xadrez, né? Não só no xadrez. Você vê muito bem no futebol, que também é assim, né? Veja só, se houve na TV, foi transmitido, o futebol feminino é transmitido. Não é. É um ou outro que se comenta. Agora, o masculino tá melhorando. É bem novo, é bem recente. Está melhorando, tudo isso. Então, assim, para que a mulher... Agora, você está num lugar onde todo mundo está lá no topo, você está começando agora, você fica acuada, né? Esse é um sentimento que a gente percebe que, não todas, claro, né? Não são todas, mas você percebe que esse sentimento fica, a mulher não tem coragem, entre aspas, de começar a entrar no mundo do xadrez, né? Assim como demorou para entrar no futebol, agora está se saindo aí, estou dando um exemplo de futebol, porque mais, né, nosso país é o forte do nosso país,
Mas no xadrez, isso também a gente percebe. A mulher tem essa, qual é a palavra, timidez, não sei se é essa palavra correta para dizer aqui, mas então assim, quando você se une com outras mulheres que têm alguns sentimentos, porque assim, para quê? A mulher em casa tem o filho, porque a mulher ela é mínima, utilidades ainda, né? Ainda. Uhum. Da mesma maneira que sempre foi. Então, quando você tem a mulher lá que tem a casa, tem o filho, tem o trabalho, para que você vai jogar xadrez? Tem tanta coisa para você resolver, deixa eu né? Por quê? Agora, não, ele vai jogar futebol porque ele, fim de semana ele gosta de jogar futebol. Então, assim, isso que eu estou dizendo, parece que não tem mais, mas tem, né? Todo mundo sabe que isso ainda existe, não só no xadrez, não só no futebol, e em muitos outros. Nós estamos em São Paulo, mas se você vai um pouquinho além de São Paulo, você vai ver que a coisa é bem complicada. Sim, mesmo. a realidade é bem essa mesmo que você está falando, né? Do machismo. Não precisa ir muito longe, não. Você sabe que você trouxe essa questão bem legal entre as pessoas com deficiência, esse tabu também vem sendo quebrado, né, bem de maneira assim, claro, significativa, e a gente comentou com uma convidada, né, que a gente estava falando sobre a psicologia no esporte, e a gente falou disso também, né, que agora tá vindo aí o futebol feminino também, o futebol de 5, né, o futebol de cegos, e agora está começando a acontecer o futebol feminino. Então, assim, é muito legal a gente trazer esse ponto, né, que as mulheres estão quebrando os tabus, né, e estão se abrindo aí para muita coisa nova. Isso é muito legal, isso é muito positivo, construtivo, evolução, né, na nossa classe. E assim, o ego é importante na vida de qualquer pessoa, né, o ego positivo. Sim, e quando você está num torneio onde tem homens e mulheres que sempre os mesmos estão na ponta e as mulheres estão sempre lá embaixo, por quê? Porque as oportunidades são diferentes, o tempo são diferentes. O que acontece numa situação assim? Poxa, a Gersília está indo, mas eu vou desanimando, você concorda? Eu vou desanimando. E aí, ao invés de a coisa vai... Exato. Agora, no meio só de mulheres, que todas estão naquele nível e todas podem crescer juntas, o ego vai melhorando, isso você vai conseguindo que as meninas estudem mais, cheguem num nível muito mais alto do que tem chegado, né? Por quê? Porque elas vão ter mais oportunidades, elas vão acreditar mais nelas. E elas vão se sentir muito mais à vontade também, né? Exatamente, muito mais à vontade, porque essa é a palavra, você não se sente à vontade. Então a gente ouviu muito isso, por que vocês querem segregar? Não é segregar, nós só estamos fazendo uma outra categoria. Não tem categoria de 15, categoria de idoso, categoria de sênior, nós queremos, nos outros países já existe, por quê? Porque eles têm essa visão, eles têm essa percepção, por que aqui não tem? Né? Então a gente quer esse espaço das mulheres, né? A gente quer para que as meninas que muitas vezes não vêm porque o pai não deixa, porque vai ter um monte de homem, a mulher não vem porque o marido lá não quer, porque vai ter, sabe essas coisas que vocês pensam que não existe mais? Mas existe, gente, existe e é gritante, tá? Então a gente quer, na verdade, que o xadrez seja um instrumento de nós darmos autonomia a essas mulheres, elas vão vir para São Paulo, vai vir mulher de Fortaleza no nosso torneio, que aproveitando... Já tem mais conforto, né? Então, tem aquela sensação de conforto, tô aqui no meio de outras mulheres que estão na mesma categoria e linha de pensamento que eu, e ninguém tem que se incomodar com isso. Da mesma forma que existem academias exclusivas para mulheres, onde as mulheres se sentem mais à vontade para fazer exercício. Não significa que não existem academias mistas, né? Mas eles se sentem mais à vontade e você está trazendo isso para o xadrez, né? Justamente. Então esse é o ponto. Muito legal. É muito legal isso aí.
E você vai trazer pra gente agora o primeiro torneio feminino de xadrez. Conta pra gente desse feito, desse Então, marco até, né? vai ser um marco. Isso começou porque um grupo de mulheres, que nós temos um grupo de mulheres online, um grupo chamado Damas, onde tem, eu acho que deve ter umas 560, agora eu não me lembro exatamente, mas é um grupo grande de mulheres que jogavam xadrez entre si, né? Já assim, quando foi feito esse grupo, foram questionadas por que fazer um grupo separado, por que, então, questionamento dos homens, né, claro, eles não querem que a mulher se equipare nem se sobressaia deles, isso é natural. Então, mas por quê, mas por quê, mas por quê? Mas o grupo seguiu com torneios, com festivais de xadrez, para desenvolver o xadrez feminino mesmo. E dentro desse grupo, sempre tem discussões. Por que nos torneios mistos, quando tem premiação do homem é sempre maior? Por quê? Porque os porquês começaram a aparecer, e aí veio um porquê de uma das componentes do grupo, chamada Cláudia, inclusive, que está até na nossa comissão. Por que não se tem um torneio feminino, já que em outros lugares tem? Por quê? E aí, desse porquê, se tirou uma comissão de mulheres, dentre as quais eu sou uma delas, começamos a discutir o que a gente pode, vamos fazer isso? E aí começamos a ir atrás, a organizar, a pesquisar, e aí fizemos aí uma comissão, escrevemos um projeto lindo, né, conseguimos aí o Centro Cultural de São Paulo na Vergueiro, que será lá, né, já vou falar, dia 18, 19 e 20 de outubro, não é aberto ao público para entrar na sala, né, só com credenciamento, mas para ir lá no espaço de fora do torneio, para conhecer depois lá fora, pode estar vindo, mas dentro da sala não pode, só credenciados, e vai acontecer com mulheres de todo o Brasil. Nós temos meninas de todo o Brasil já inscritas, vão ficar hospedadas no hotel ali, que a gente já viu. Então, a gente está muito feliz que deu certo. Estamos tendo o apoio da Federação Brasileira de Xadrez, né? E já está fechado o grupo, a quantidade de pessoas, já está fechado, não tem mais inscrições. Não, ainda tem algumas, ainda tem aberto? Ainda tem aberto, ainda está aberto, quem quiser se inscrever, é só entrar no nosso Instagram lá. Pode falar no Instagram, pode falar. Que é Mulheres Enxadristas, acho que é @oficial, acho que é isso. Mas depois, eu estou resolvendo... Mulheres Enxadristas Oficial. Não, mas aí depois a gente vai colocar o link na descrição. Eu vou pegar o perfil, aí a gente coloca aqui. Depois você põe para mim, porque... As nossas seguimoras. Nós vamos ter uma coisa nova que no torneio da federação não tem, que no nosso terá. Nós vamos ter estagiários de faculdades que nós convidamos, para estar participando e anotando partidas, entre outras atividades, para ajudar mesmo os olhos. A gente precisa de olhos amigos lá no torneio. Sim. E eles vão estar como voluntários com horas complementares de estágio, vai ser de inclusão. Então, eu solicitei aí da faculdade Unip, estudantes de educação física e de psicologia. Por quê? Porque eu quero que eles conheçam esse mundo. Além de nos ajudar, eles vão aprender de um pouco do nosso mundo e vão poder passar isso para frente. Então, a gente vai estar fazendo um torneio, nós vamos estar incluindo mulheres, dando autonomia para as mulheres, trazendo esses jovens para esse mundo de inclusão, porque as faculdades não fazem, a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer um torneio assim que não é só o esporte, o ganhar ou o perder. É além disso, né? É um torneio que vai além disso. É um torneio que vai trazer muitas outras coisas para nós. Sim, nossa, muito legal. Cília, que
Que exemplo, que mulher que é essa, gente? Gessília, indo nessa linha da inclusão, você comentou com a gente aqui em off, para a gente já chegar no etapa final aqui do nosso programa, você comentou de um projeto escolar, né, justamente que envolve o xadrez como meio de inclusão, né? Conta rapidamente para a gente como é que é esse projeto aí numa escola em São Paulo que está entre as 3 aí do mundo que estão brigando por um prêmio. Sim. Os professores, né, de educação física, eles têm um projeto junto com a comunidade toda, né? Porque a escola não é um só que faz. Um pode começar e aí vai agregando os demais. Eles têm um trabalho com o jogo de xadrez e esse trabalho leva a disciplina, leva a organização, toda a escola joga xadrez, desde os alunos, porque lá vai até o 5º ano, alunos acho que de 10, 11 anos, a idade acho que é essa, se não me falha a memória, mas acho que é essa a idade. Então tem desde crianças lá de 6 anos até 11 anos, todas faz parte da grade deles de ensino, e todos eles envolvidos com o xadrez de uma maneira incrível, né? Aí integra com as outras disciplinas, com as outras partes da escola. Eles têm xadrez humano, um xadrez imenso, peças do tamanho das crianças, onde as crianças são os protagonistas do jogo, enfim. Nossa, muito interessante. Que legal. Essa escola é pública ou é particular? Isso aí é mais um ponto importante que você perguntou. Sim. É uma escola pública. Só que... Olha, que legal. Porque eu já estava aqui na minha cabeça, só para ser escola particular. Gente, uma escola pública, olha isso. Só que infelizmente, as outras escolas não têm a sorte que essa teve, né? De ter um empresário que se sensibilizou com o projeto que o professor lá começou, apresentou e acreditou e investiu, tem ajudado essa escola, e aí eles estão aí o professor se inscreveu, né, teve esse tino de se inscrever nesse programa que apareceu, enfim, e todo mundo abraçou a causa, né, porque se ele tivesse sozinho fazendo, mas a direção da escola, toda a comunidade escolar abraçou a causa, então a coisa foi. Então, é um projeto lindo. Você imagina 300 crianças numa quadra, o professor falou assim, agora vamos sentar, e quando alguém fala, o que todo mundo faz? Silêncio. Todos sentados em silêncio, com um respeito inacreditável, porque ele não precisou gritar, ele não precisou falar mais de uma vez. Por quê? Porque eles aprendem isso no jogo de xadrez. Então, o jogo do xadrez, o professor está trabalhando com ele o jogo, mas ele está trabalhando disciplina, limites, organização, assim, uma série de outras habilidades que o jogo de xadrez traz, que às vezes ele não tem nem na casa dele, a gente sabe disso, e ele aprendeu ali. Então, eu vi isso ontem. E o quanto isso agrega para o ensino, né? E o quanto isso, nossa, agrega para a vida dessas crianças. Para a vida, vai mas ter, trazendo para a realidade de uma escola, né? O quanto... Sim, essas crianças possivelmente depois vão usar isso como linha de raciocínio para a vida. Então vão tomar decisões mais rapidamente, vão saber se comportar. Tudo isso de uma maneira mais natural, porque foram trabalhadas desde os 6 anos. Então, é muito bacana. E o mais importante é que eles nos convidaram, como enxadristas, para estar indo ontem lá e trabalhando a inclusão usando o jogo de xadrez. Então, nós mostramos o xadrez acessível para as crianças e eles jogaram com a gente de olhos fechados. Eles andaram com nossas bengalas. Nós mostramos para eles como que se chega numa pessoa com deficiência visual. Eles ficaram encantados, eles conheceram um pouquinho do nosso mundo e com certeza levaram para casa deles, vão ser um ser melhor na área da inclusão, porque eles
compartilharam aquele momento com a gente, eles teve esse contato. Isto é incluir, né? Tem que começar lá da raiz, porque daí você não é obrigado a ter uma lei para você ser respeitado, porque hoje nós precisamos de leis nós precisamos de lei para alguém nos dar um trabalho, nós precisamos de lei para alguém nos colocar sentado num trem, nós precisamos de lei para tudo, porque se não tiver a lei, ninguém nos respeita. Agora, se você mostrar para essa criança que nós somos seres que têm capacidades, que somos individuais, que podemos, eles vão entender quando for adultos, tudo isso sem precisar ser imposto por uma lei. Porque eu fico muito triste de saber que nós só somos respeitados por conta da lei. Nós somos incluídos na sociedade só porque tem leis que obrigam as pessoas a nos incluírem. Porque se não tiver, nós somos excluídos. Isso é que eu enxergo ainda, tá? Então, eu acho que essas crianças é o começo para que isso se tem uma outra história, né? Sim, o início de uma nova história. Nossa, que mensagem já ainda. Mensagem. Não precisa nem pedir a mensagem é do início ao fim de hoje, hein? E hoje ela deu uma lavada aqui em todo mundo. Meu Deus, que mulher maravilhosa. Gercília, olha, obrigada a você, mulher, de estar aqui, de trazer tanta coisa boa, tanta vivência. Nossa, sem palavras. É só agradecer mesmo. Obrigada. Que delícia. Que papo gostoso. Que honra a gente ter você aqui com a gente. Parabéns pelo projeto, pelas iniciativas. Que seu torneio seja um sucesso e a gente vai voltar com você. A gente vai te convidar de novo para trazer mais novidades desse assunto, viu? Com certeza, Nossas portas estão abertas para te receber de novo, com certeza. Feita isso. E a gente deseja muita sorte, né, para a escola lá, né? Que eles ganhem o projeto, né? Que eles ganhem o prêmio aí. Que o trabalho é muito bonito. Muito bom, obrigada. E obrigada, Seguimores, por acompanhar o nosso episódio de hoje. Olha que aula que a gente teve, que delícia. E para você que quer contar a sua história, fique à vontade, nos contate aí através dos nossos canais, deixe seu comentário e vem aqui. Eu cheguei, gente! Contar a sua história. E o Bruno veio falar tchau, eu vim falar tchau! Grande participação do Bruno, hein? Oi, tchau! Ai. Para você que quer contar a sua história, como que faz, Bruno? Para quem quiser contar aí a sua história aqui no nosso podcast, deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa o seu contato, conta um pouquinho pra gente, que a gente vai entrar em contato com você. E assim como a Gercília, tá, e compartilhar essa vivência excepcional. Assim como ela, você também pode contar a sua história, né? E também aproveitando para deixar seu like, tá, gente? Que é muito importante deixar o like, porque é bom pra gente. Deixar o seu comentário quanto você tá gostando do nosso podcast, tá certo? O quanto faz bem para você. Faça isso, não fique só assistindo, dá o seu like, deixe seu comentário aqui, que é muito importante, e também compartilhe aí para seus amigos conhecerem o podcast Cegaiada também. É isso, gente! É isso aí. Obrigado, Thaís, Mazinho, Bruno, Gercília, foi fantástico. Obrigada, Gercília, maravilhosa. Super beijo e até semana que vem com mais um podcast Cegaiada. Beijo! Tchau, gente! Tchau, Seguimores! Valeu! Beijo! Obrigada, Gercília! Tchau! Eu amo podcast de Cegaiada. Sabrina Sato. Podcast Cegaiada.